Olá, boa noite! Boa noite para vocês! Sejam bem-vindos a esse bate-papo de hoje. Boa noite para quem está aqui ao vivo, mas eu não sei se você vai ver a gravação. Se você vê a gravação de dia, bom dia! Se você for ver a gravação de tarde, boa tarde! Olha só, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o poder das perguntas. A ideia é a gente fazer uma live, um bate-papo rapidinho. Ei, querida! Tá boa? Saudade! A ideia é a gente bater um papo aqui rapidinho, falar sobre o poder das perguntas, como isso pode transformar, uma ferramenta que pode transformar a nossa vida. E depois, eu tô animadíssima, depois eu vou contar para vocês, em primeiríssima mão, um projeto semanal que eu tô preparando aqui pro Instagram, pra gente poder se encontrar um pouquinho semanalmente de um jeito diferente, tá bom? Mas primeiro eu quero me apresentar, talvez tenham pessoas aqui que não me conhecem ainda. O meu nome é Renata Brendolan, eu sou facilitadora de barras de Access, ou seja, eu sou uma praticante, também posso dar cursos, workshops, algumas classes introdutórias. Deixa eu dar oi para essa turma toda aqui que está entrando aqui, que veio me prestigiar, coisa boa! Sejam muito bem-vindos, meus amores! Então, eu sou a Renata, facilitadora de barras de Access, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da pergunta, né? Como as perguntas podem transformar a nossa vida, né? Então, eu organizei algumas coisinhas aqui pra gente bater papo, porque essa é uma das grandes ferramentas do Access, né? É uma ferramenta muito bacana, muito poderosa e é uma das principais ferramentas que a gente aprende no curso de barras. A propósito, se você tem interesse em fazer um curso de barras, fica de olho na minha agenda, porque na minha agenda sempre vai ter um curso de barras marcado. E aí, onde a gente tem condições de aprender várias outras ferramentas. Mas hoje a gente vai focar nas perguntas, tá bom? Então, olha só, o que é uma pergunta, né? Como que o Access considera, o que o Access considera nessa ferramenta que é a pergunta? Primeiro que é o seguinte, a gente aprende desde pequenininho que a gente precisa ter respostas, né? A gente faz até prova na escola, tudo isso para que a gente tenha que saber a resposta certa, para que a gente possa, que a gente tem que ter resposta para tudo, até para passar de ano a gente tem que ter a resposta certa. Não é assim que a gente cresce aprendendo? Só que a pergunta, ela é uma ferramenta que ela abre a gente para um universo de possibilidades. E o que é a pergunta? Quando a gente fala da pergunta, a gente fala de fazer uma pergunta e não buscar a resposta. Aí fala assim, mas como assim, Renata? Você acabou de falar que a gente aprende a vida inteira a ter a resposta? Exatamente. Só que isso é muito limitante. Toda resposta que a gente busca para uma pergunta, a gente se baseia no que a gente tem como ponto de vista, no que a gente tem como verdade, como o que é certo, o que é errado. E isso é sempre baseado no que a gente tem de experiência, de emoção, de sentimento, tudo guardado. Então, o que acontece? Quando a gente busca uma resposta, a gente sempre busca uma resposta que é limitada. E no Access a gente fala, é falado muito assim, que a pergunta ela empodera a gente e a resposta ela desempodera. Por que a pergunta empodera e a resposta desempodera? A resposta ela sempre vai manter a gente num trilho que a gente já tá, num caminho que a gente já conhece, em alguma coisa que a gente já tem como previsível, como possível. E a resposta, sem buscar uma pergunta, ela abre portas para um universo de possibilidades, de novos trilhos que muitas vezes a gente nem
considerou. Por quê? Porque se eu tenho uma pergunta e eu não busco resposta, é como se eu me abrisse para infinitas possibilidades. Quando eu busco uma resposta, eu limito, eu restringo as possibilidades. Muitas vezes está vindo uma resposta de cá, ó, e eu não estou aberta para ela. Quando eu não busco respostas, eu me abro para uma infinidade de possibilidades, né? Então, quando a gente fala do Access, essas perguntas, a gente sempre sabe. O Access, ele empodera a gente também a saber o que a gente sabe, porque a gente tem muito conhecimento dentro da gente. A gente tem aquela vozinha que fala com a gente. Só que muitas vezes a gente quer dar forma para essa voz, quer dar uma resposta certa para essa voz. E isso acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Quando a gente é pequeno, né, que a gente quer fazer perguntas e tem aquela curiosidade, tem até uma frase comum que a gente ouve, né, que para de fazer pergunta, menina, a curiosidade matou o gato, não é assim que a gente escuta às vezes? Por que isso? Muitas vezes porque a pessoa que está recebendo essa pergunta, às vezes nem tem essa resposta. Só que quão grandioso seria se, independente da pessoa fazer uma pergunta que eu não saiba responder, quão grandioso é criar a oportunidade para que essa pergunta seja jogada para o universo como uma demanda para que algo maior, para que algum insight, alguma coisa dentro dessa pessoa consiga responder a essa pergunta, consiga sentir, chegar a alguma coisa. Quando a gente faz uma pergunta e não busca uma resposta, isso se abre para infinitas possibilidades. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer uma pergunta que não é bem uma pergunta. E isso é uma coisa perigosa. É fazer uma afirmação com um ponto de interrogação no final, né? Por exemplo, vamos supor, eu acho que minha vida não tá boa e eu quero melhorar. Eu falo assim, o que eu posso fazer para melhorar essa droga de vida? Você já fez uma declaração que a vida está uma droga, que ela é uma droga. E aí você coloca um ponto de interrogação no final, isso não transforma aquilo numa pergunta para abrir para um universo de possibilidades. Porque uma pergunta, ela sempre vai abrir para mais possibilidades. Então, no Access, a gente tem algumas perguntinhas que são mágicas. E eu vou falar algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é: o que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais é possível? Sempre é possível algo mais. Algo mais além do que a gente acredita ser possível. Por quê? Porque a gente é limitado. Então, quando a gente faz essa pergunta, o que mais é possível, muitas portas se abrem. Mas a gente faz essa pergunta e solta. E aí a gente vão acontecer coisas, começam a acontecer coisas, porque a gente está demandando. O universo, ele quer entregar mágicas, milagres, presentes para as nossas vidas. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente nem pede, a gente não pergunta. Então, a pergunta nada mais é do que uma demanda, uma solicitação para o universo. Então, quando a gente faz uma pergunta, é como se um portal se abrisse. E isso acontece de um jeito mágico. E aí, qual outra pergunta mágica que tem? Como pode melhorar? Olha que pergunta incrível. Essa pergunta, eu acho ela incrível pelo seguinte. É isso mesmo. Perguntas movem o mundo, movem o nosso mundo, movem o mundo de possibilidades que a gente tem acesso. Basta a gente escolher. E as perguntas, elas até ajudam a gente aí a escolher. E aí essa pergunta que eu falei agora, que é o como pode melhorar, o como pode melhorar, ele é tão bacana, porque ele serve para tudo, sempre. Se aconteceu uma coisa super chata, ai que droga, aconteceu isso, não deu certo, não sei o quê,
A energia tá indo para lá, né? Aí, de repente, a gente começa, como pode melhorar? É como se a gente desse um tapa e a peteca voasse de novo, sabe? Então, o como pode melhorar, quando a gente tá numa situação ruim e a coisa tá meio ruinzinho, como pode melhorar, uau, ele dá um gás na gente, assim, sabe? Mas ainda assim, imagina quando a coisa está perfeita, incrível, foi maravilhoso, muito melhor do que eu pudesse imaginar. Se de repente eu falo, uau, que maravilha, ponto final, limitou. Agora, se eu falo, uau, que maravilha, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Como pode ser ainda mais incrível? Sempre pode. Sempre pode. Tem gente que fala assim, em time que tá ganhando a gente não mexe. Mexe, porque pode melhorar. Então vamos fazer perguntas para tudo, para quando tá bom, para quando não tá bom. Como pode melhorar? Essa é uma pergunta mágica e ela cria coisas incríveis, porque tudo sempre pode melhorar, viu? Então, e uma outra pergunta que também eu acho muito bacana é assim: o que se requer? O que se requer para que isso aconteça? O que se requer para que o meu trabalho seja mais leve? O que se requer para que o meu relacionamento seja mais divertido? O que se requer? O que se requer? E aí, não buscando a resposta, quando a gente joga o que se requer, aí de repente aparece uma situação, vem uma ideia. É lógico que as coisas vão começar a acontecer, mas não é assim, o que se requer? Não, se requer isso, isso, isso. Calma. Quando a gente busca essa resposta, a gente limita, a gente quer ter o controle, a gente acha que só tem um jeito da coisa dar certo e não é assim. Então, quando a gente fala, quando a gente faz essas perguntas, né, como pode melhorar, o que se requer, o que mais é possível, isso tudo cria um espaço dentro da gente que é mágico. É mágico. E o que é mágica? Na verdade, mágica, milagre, nada mais é do que algo que a gente não tem a explicação de como aquilo acontece, mas acontece. Então vamos abrir a gente, vamos nos abrir para as mágicas, para os milagres e para as possibilidades. E as perguntas, elas são incríveis, elas têm um poder. Testa, experimenta para tudo. Para tudo. Pode ser pergunta para negócio, para dinheiro, para relacionamento, para o seu corpo, para qualquer coisa. Testa e me conta. Me conta o que acontece aí quando você faz essas perguntas. Tá bom? Hoje, o poder das perguntas que eu queria falar era basicamente sobre isso, né? Claro que numa classe de barras a gente tem condições de aprofundar isso um pouco mais. Só que para poder trazer isso um pouquinho, né? Um pouquinho por vez, digamos assim, eu quero te contar. Eu vou te contar agora, em primeiríssima mão, o projeto que eu tô criando, organizando. Na verdade, hoje acho que já é o primeiro dia desse projeto, que é um bate-papo que eu quero ter aqui semanalmente com vocês. E a princípio vai ser domingo. Então, domingo que vem, às 8 horas da noite, a gente volta a se encontrar. E o nome desse projeto é Por Mais Perguntas e Menos Respostas. Baseado em tudo isso que a gente falou hoje, eu tô lançando o projeto Por Mais Perguntas e Menos Respostas. O que é isso, Renata? Isso é o seguinte, eu faço perguntas o tempo todo, né? Para tudo. Então, durante a semana, tem algumas perguntas que ficam na minha cabeça, tem algumas perguntas que eu tenho vontade de contar para o mundo inteiro, porque eu tenho certeza que vai ser contribuição para muito mais gente, não só para mim. Então, tem algumas perguntas toda semana, a partir de hoje, eu vou trazer uma pergunta para a gente começar a semana. O domingo começa, né? Assim, fala, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Então, no domingo à noite, eu vou trazer uma pergunta para que a gente pense sobre. Não é pensar na resposta, mas para que a gente faça essa pergunta, para que a gente lance essa pergunta, para ver o que acontece ao longo da semana. E aí, não vai ser só a pergunta.
eu vou trazer a pergunta com alguma coisinha, algum aspecto, alguma consciência, alguma coisa que vai contribuir para que a gente expanda cada vez mais, para que a gente cresça e para que essa pergunta faça sentido, né? E colocar, imagina uma situação assim, imagina não sei o quê, e a gente fazer essa pergunta. Então, a partir de hoje, quem está aqui comigo está recebendo em primeiríssima mão e está participando desde o nascimento desse projeto, que é por mais perguntas e menos respostas. Combinado? Então, a partir de hoje, desse domingo, esse projeto está lançado. E na semana que vem, eu vou trazer, então, uma perguntinha pra gente ficar pensando ao longo da semana, tá bom? Mas, como essa semana é o pontapé inicial desse projeto, eu vou deixar uma pergunta que é incrível e que a gente já falou. Como pode melhorar? Pra tudo. Pra tudo. Fez alguma coisa, entregou um projeto, atendeu um cliente, conversou com alguém, tudo, para qualquer coisa. Eu quero que assim, a minha sugestão, né? Não posso falar eu quero, mas na minha sugestão é que, para essa semana, lembra de fazer essa pergunta mais vezes. Como pode melhorar? Para qualquer coisa. Se tiver bom, pode melhorar ainda mais. E se não tiver bom, com certeza pode melhorar. Basta a gente pedir para o universo, perguntar, lançar isso. Como pode melhorar? E aí eu quero que vocês experimentem isso. Tá bom? Então hoje é isso. A ideia é a gente ter conversas rapidinhas para que não ocupe muito a nossa noite de domingo, mas que a gente possa começar com algo que vai acrescentar, contribuir, expandir, né, a nossa percepção, a nossa vida e as nossas possibilidades, para que mágicas e milagres aconteçam cada vez mais nas nossas vidas. Tá bom? Então é isso. Obrigada por vocês terem participado aqui dessa live e experimentem. E aí, se quiser, me conta aqui, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Daqui a pouco ela tá no ar. Então, se você quiser, envia essa live para as pessoas. Mostra isso, espalha isso para o mundo, porque as perguntas, elas são poderosíssimas. Elas são transformadoras. Elas podem transformar a nossa vida, o nosso negócio, o nosso relacionamento, tudo. Ela pode transformar por completo, porque é a forma da gente demandar algo que a gente queira e sem limitar a possibilidade. Então, a pergunta sem resposta, né? Então, por mais perguntas e menos respostas. Tá bom? Um beijo pra vocês e até domingo que vem, quando eu vou trazer uma pergunta e um pouquinho de consciência para todos nós. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau!